Olá, meu aluno, minha aluna, eu espero que você esteja muito bem aí desse ladinho para nós darmos sequência às nossas aulas sobre genética, aquilo que é transmitido aos nossos descendentes. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se aí, senta o dedo na sua inscrição, deixe seu like, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você, para que a biologia não seja um problema, seja uma matéria maravilhosa, legal para o seu estudo, seja para prova, para escola, faculdade, vestibulares ou exame nacional do ensino médio. Genes letais. Algumas heranças genéticas podem aparecer com um texto para você ter que calcular probabilidade e aparecer caso de letalidade. Nos casos de letalidade, nós teremos uma variação na proporção fenotípica esperada lá na primeira lei de Mendel. Quando você cruzava ervilhas amarelas heterozigóticas, azão azinho com azão azinho, nós esperávamos nesse cruzamento azão azinho, azão azinho, azão azão, azão azinho, azão azinho. 3 ervilhas amarelas para uma verde. Mas um biólogo francês chamado Lucien Queneau, o meu francês é horrível, mas esse grande cientista analisou o cruzamento de camundongos com uma certa pelagem de coloração amarela. E no cruzamento nasciam indivíduos com coloração amarela e com coloração castanha, meio marrom castanho. E ele percebeu que nasciam 2 indivíduos e um desses era marrom. Então nós esperávamos uma proporção de 3 para 1. Ele executava o cruzamento de camundongos e nasciam 2 amarelos e um marrom. E isso chamava a atenção dele. Executava os cruzamentos, 2 amarelos e um marrom. E basicamente ele descobre meio ali numa casualidade e ele vai trazer uma ideia de que não vão existir indivíduos amarelos homozigotos. Então o que acontecia? Esses indivíduos são heterozigóticos, aleloazão, aleloazinho, aleloazão e aleloazinho. Aqui eu fiz a representação de um camundongo produzindo ou o gameta azão ou o gameta azinho. Lembra? Primeira lei, além da separação dos fatores para a formação dos gametas. E os gametas são puros. Lei da pureza dos gametas. Agora, camundongo produzindo óvulo contendo aleloazão ou aleloazinho. E quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, formam indivíduos azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Só que o que acontece? Esse indivíduo aqui ele morre ao longo do desenvolvimento embrionário. Esse indivíduo não se desenvolve, não chega a nascer. Então agora nós teremos que observar esses indivíduos aqui que serão nascidos. E aí você vai ter uma mudança na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Então nós teremos esse azão-azinho, azão-azinho, com o fenótipo amarelo. Então nós teremos o total de 1, 2, 3 indivíduos ao invés de 4. Mas aquele ali, Sócio, não conta? Não, eu descartei. Fenotipicamente, ele não vai se desenvolver, não vai nascer, chegar a termo. Então esse alelo letal é letal em homozigose. Não teremos amarelos homozigotos, somente heterozigóticos. Então eu tenho 1, 2, 3 indivíduos que nascem, ao invés dos 4. E aí eu analiso 2/3 amarelos, 1/3 marrom/castanho. Então esse francês traz para nós essa condição de casos de herança com genes letais. E aí isso altera a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Aqui uma breve explanação depois. Isso aqui foi em 1904, 1905. E aí, somente depois, 1953, modelo dupla hélice, DNA, transcrição, tradução, toda aquela genética molecular. Porque aí a gente vai pensar, de onde vieram esses alelos letais ou esses genes letais? Eles surgiram de, obviamente, mutações. Mutações. E essas mutações podem ser cromossômicas ou gênicas.
As mutações cromossômicas a gente viu lá atrás, as euploidias, as aneuploidias, depois da aula de meiose que você já assistiu no canal. Se não, vai lá, procura lá, nós temos alterações cromossômicas. Agora, as mutações gênicas, elas vão ocorrer quando a gente alterar essa sequência de letrinhas do material genético. Um gene era uma sequência de DNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico. E aqui eu tenho representação só das bases, das letrinhas. Mas lembra que tem um nucleotídeo, fosfato, pentose e a base. Essas mutações gênicas, nós teremos um foco grande em fatores que vão promover essa alteração. Essas mutações gênicas podem ser ocasionadas por fatores físicos, como radiação, alfa, gama, beta, radiação ultravioleta, uso de drogas, substâncias químicas do ambiente, gases tóxicos e também fatores biológicos como vírus. Então existem vírus chamados de oncogênicos, vírus que podem alterar lá o ciclo celular e promover a formação ou algumas mutações consideráveis. Nessas mutações gênicas eu coloquei aqui uma sequência aleatória de letrinhas. Agora, eu posso ter substituição de uma dessas letrinhas. Por exemplo, A, T, C. E eu troquei a letrinha aqui, A, por um T. Poxa! Se eu faço essa troca, eu posso, quando o DNA servir de modelo para produzir um RNA, trocar a letrinha lá no RNA. E aí pode trocar a sequência de códons. E aí pode trocar um aminoácido lá na proteína. Por que eu falo pode? Porque o código genético é degenerado ou redundante. Ou seja, pode acontecer uma mutação aqui, trocou o A por T, pode mudar o RNA, mas pode não mudar o aminoácido na proteína. A gente chama isso de uma mutação silenciosa. Ela não promoveu a alteração lá no aminoácido da proteína, porque o código genético é degenerado. Agora, você pode ter deleção. Deleção é eliminar uma dessas letrinhas. Você pode ter inserção, tipo adicionar aqui outra letrinha. Vocês me entendem, sim ou não? Então, se existir substituição, troca de letrinha, deletar, tirar ou inserir, eu posso mudar a forma com que aquelas enzimas, quando fizerem a leitura, produzirem o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro diferente pode orientar a formação de proteínas diferentes, defeituosas. E esse acúmulo pode promover redução da fertilidade dos seres vivos, pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento e também pode promover a morte. Então, depois de 1905, 1904, quando foram identificados isso pelo francês Lucien Queneau, a gente tem uma explicação em nível molecular, graças a essas alterações em letrinhas, ok? Então, isso é uma variação na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Lembra que a primeira lei de Mendel, você cruzava os indivíduos puros, azão, azão, com azinho, azinho, nascia azão, azinho. Aí você cruzava os indivíduos azão, azinho, fazia F2. E aí lá nascia 3 amarelas para uma verde. Total de 4 ervilhinhas. Aqui era para nascer um total de 4. Porém, esses alelos em homozigose são letais, não permitem o desenvolvimento do embrião. Acaba morrendo, desconto ele, descarto, só vão nascer 3 indivíduos, 2/3 são amarelos, no alelo azão determina isso, 1/3 cor marrom. Então, herança de genes letais alterando a proporção fenotípica na primeira lei de Mendel. Espero que você tenha me entendido. Se não entendeu, manda aí sua dúvida, tira o mais rápido possível. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para chegarmos o mais rápido até você e deixe seu like para apoiar o nosso projeto. Abraço e bom estudo para todos vocês.